Você sabia que existe um lugar que, além de representar o setor, ainda reúne informações, orientações, networking e cooperação entre instituições de ensino superior privadas de todo o país? Mas o que mais tem nesse hub? O CEMESP representa o setor junto a autoridades governamentais, elabora diretrizes de políticas públicas, desenvolve campanhas de conscientização sobre a educação para a sociedade e oferece todo o suporte necessário que seus associados precisam. Ao ano, são realizados dezenas e dezenas de eventos para esclarecimentos técnicos e atualizações inovadoras. Nossos associados contam com atendimentos ilimitados da equipe de especialistas nas áreas jurídica, educacional, econômica, inovação acadêmica e de financiamentos. A Universidade Corporativa CEMESP capacita profissionais de IES em todas as áreas de atuação. Já o Instituto disponibiliza dados, pesquisas, estudos e indicadores econômicos. E é claro que a gente não para por aqui. Para ampliar os horizontes e romper barreiras, nós integramos um hub de cooperação de importantes grupos globais, como a MetaRede, Real Cup, STEM Brasil, ACL e nossas próprias redes de cooperação, que permitem um proveitoso compartilhamento de ideias e iniciativas e já economizaram mais de R$1 milhão em projetos conjuntos. Quando ainda não contávamos com restrições e podíamos explorar o mundo, nós viajamos para mais de 13 países por meio de missões técnicas internacionais, para conhecer as melhores práticas, tecnologias, tendências, metodologias de ensino e diferentes modelos de sistemas educacionais. Tudo isso muito acessível e fácil. Nós te mantemos atualizados diariamente por meio de nosso portal, informativos diários, redes sociais e a revista Ensino Superior, que acompanha os rumos do setor e todas as novidades do universo acadêmico. Mas se for muita informação para acompanhar, você pode cadastrar os seus colaboradores para receberem informativos específicos de sua área de atuação. Assim todo mundo fica por dentro de tudo que acontece. Sua IES ainda não é associada? Tá esperando o quê? Vem com a gente! Muito bom dia a todas, a todos. É um prazer enorme, né, e um orgulho muito grande estar iniciando essa série de debates, né, essa série de debates que a gente chamou de educação e democracia, para debater novas políticas públicas, né, com base num documento que foi produzido por um grupo de notáveis, né? Eu já vou falar um pouquinho mais sobre ele. E é uma felicidade muito grande, porque nesse primeiro episódio, né, nessa primeira sessão de debate, nós temos 3 grandes notáveis, né, 3 grandes especialistas em educação, foram ministros da educação, inclusive, mas muito mais do que isso, são 3 grandes estudiosos e debatedores de políticas públicas, né, que talvez seja um debate que esteja faltando hoje em dia na agenda da educação e da educação superior, que é o nosso tema aqui. Antes de apresentar um pouquinho mais sobre o documento e sobre o que nós vamos discutir hoje, né, e apresentar os debatedores, né, eu gostaria de chamar aqui um vídeo da nossa presidente. A nossa presidente está fora do Brasil, e está fora do Brasil por quê? Porque ela está representando o setor na 3ª Conferência, né, Mundial de Educação da Unesco, e em que ela vai, inclusive, apresentar esse documento que a gente vai debater hoje. Então, eu queria, como ela não pode estar presente aqui ao vivo conosco, ela gravou um vídeo, e eu queria abrir esse evento de hoje com esse vídeo da professora Lúcia Teixeira, presidente do CEMESP. Por favor, Guilherme. Saúdo a todas e todas vocês na abertura deste importante ciclo Educação e Democracia, neste momento crucial para a sociedade brasileira. O CEMESP, mais uma vez, dá a sua contribuição para o debate, para a reflexão, trazendo documentos, trazendo convidados e principalmente com a participação de todos os nossos associados, convidados, personalidades e as nossas entidades. Falar de educação e democracia é falar de participação.
É falar também de políticas públicas para o ensino superior que sejam um marco de diretrizes de Estado estabelecidas com a participação das entidades representativas da sociedade. Devem ser feitas também através do consenso entre o setor público e o setor privado, para que possamos realmente tratar e atingir a melhoria das condições de vida das populações. Esta é a nossa contribuição e iremos persegui-la. Iremos perseguir a sustentabilidade das instituições e a melhoria das condições de vida. Agradeço sobremaneira a participação dos ex-ministros José Henrique Paim, Renato Giannini Ribeiro e Rocieli Soares, que abrem de maneira especial este nosso debate. Neste momento estarei desembarcando em Barcelona para levar as contribuições do SEMESP para as políticas da América Latina e Caribe e também representando tudo que foi discutido em vários simpósios. E estarei acompanhando com muita satisfação todos esses debates. Aproveitem. Muito obrigada. Muito bom, agradeço a nossa presidente. E, antes de darmos início, então, como eu falei, nós produzimos, desde lá de 2017, né, um primeiro documento, coordenado, inclusive, pelo nosso diretor de inovação e rede de cooperação, Fábio Reis, um documento em que nós propunhamos diretrizes de políticas públicas, né, para o ensino superior brasileiro, dada a necessidade, né, da gente trabalhar com um projeto que fosse projeto de Estado, né, não projetos de governo, mas projetos que pudessem efetivamente transpassar por meio dos diferentes governos, dos diferentes ministros, né? Esse documento ele tinha vários itens, como financiamento, avaliação, governança, formação de professores e assim por diante. Ele foi reeditado em 2018, né? Já tinha sido escrito por uma série de notáveis, como Simon Schwarzman, Cláudio Rama e assim por diante. Foi reeditado em 2018 e agora, né, às vésperas aí de mais uma eleição, né, em que nós poderemos ter mudanças e etc., nós resolvemos trabalhar novamente esse documento, né, atualizando essas propostas, né, e tivemos aí a grata colaboração de uma série de renomados também especialistas em educação superior, novamente, por exemplo, como Simon Schwarzman, a Guiomar Namo de Mello, a própria Maria Alice Caraturi, que vai estar aqui coordenando esse debate de hoje, e uma série de outros nomes, né? A Cristina Albuquerque, da Universidade de Coimbra, o Paulo Meyer, do IPEA, e uma série de nomes aqui que eu não vou me alongar aqui para não gastar muito tempo, mas um time realmente que abraçou a ideia, né, e reescreveu essas propostas, né, e nós tivemos, então, 7 itens, né, que foram reescritos aqui, foram pensados nesse documento para tratar de governança, né, em universidades, regulação, processo de regulação, processo de avaliação, propostas para financiamento, né, ampliar o acesso, um problema tão grave na educação superior brasileira, a questão da educação profissional e tecnológica, uma questão muito importante, a formação de professores, né, e a questão da ciência e internacionalização. Então, a gente traz esse documento, eu estou vendo que a Dunia já colocou o link para quem tiver interesse em ler o documento, e hoje, então, vamos debater com 3 grandes nomes, né, que eu apresento aqui, o José Henrique Paim Fernandes, né, que foi ministro da Educação de fevereiro de 2014 a janeiro de 2015, é professor da Fundação Getúlio Vargas e diretor do Centro de Desenvolvimento da Gestão Pública e Políticas Educacionais da FGV. Teremos também a participação do Rocieli Soares, que também foi ministro da Educação de abril a dezembro de 2018 e recentemente foi secretário de Educação Superior
de Educação do Estado de São Paulo, de janeiro de 2019 a abril de 2022, e o professor Renato Giannini, que também foi ministro da Educação, de abril a outubro de 2015, e é professor titular de Ética e Filosofia Política da Universidade de São Paulo. E agora eu passo, então, agradecendo muito a participação de vocês, né, eu passo aqui a palavra a Maria Alice Carraturi, que vai moderar esse debate, né? A Maria Alice Carraturi não só participou do documento, né, Maria Alice, mas também ela é pesquisadora, conselheira do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, uma grande especialista também em educação superior. Então, muito obrigado a todos vocês. Maria Alice, a palavra é toda sua. Obrigada, Rodrigo. Bom dia às pessoas todas que nos assistem hoje, aos 3 ex-ministros da Educação que aceitaram debater tema tão relevante hoje, e agradeço também ao Semestre pela oportunidade de discutirmos esse tema, né, do ensino superior no Brasil, de políticas públicas, visto que o Brasil tem 18% de jovens no ensino superior, enquanto os países da OCDE e os próprios vizinhos aqui da América Latina, das Américas, de uma maneira geral, têm níveis muito mais elevados do que os nossos. E a meta do PNE para 2024 era de alcançar 33% dos jovens no ensino superior. E o Semesp, então, uniu esses pesquisadores e gestores educacionais para elaborar esse documento, que os senhores agora terão 15 minutos para comentá-lo. E com a experiência que tiveram, né, na gestão do Ministério da Educação, e diante dessas propostas que o Semesp traz junto a essas pessoas, gostaríamos de começar com o professor Renato Giannini Ribeiro. Por favor, professor. Bom dia, boa tarde também para quem estiver, como eu, fora do Brasil. Estou na Europa, então aqui já são 3h19. Mas, enfim, muito bom, agradeço o convite, fiquei contente de ler um documento tão bem elaborado, cheio de ideias, cheio de questionamentos, e eu vou pedir a vocês apenas licença para um hábito meu, que nem sempre agrada muitas pessoas, mas é que eu penso que a melhor colaboração não consiste em parafrasear o que já foi dito, em melhores termos, não consiste em repetir o que já está no documento, mas consiste em fazer sugestões, comentários, até mesmo críticas ao documento, com vistas a aprimorá-lo. Eu ajo assim, então, vocês desculpem, nada disso implica desrespeito ao documento, que eu achei muito bom, muito útil, muito importante. Mas os pontos que eu queria colocar são: o primeiro é que eu penso que a discussão do ensino superior brasileiro ficou mais ou menos nós com nós, como se diz, quer dizer, ficou mais ou menos o ensino superior, como que ele pode ficar, questionando, tendo como único interlocutor fora, o único participante fora importante, as empresas. Nós não temos aí algo que me pareceria ser importante, inclusive dado o título do nosso encontro, que é Educação e Democracia, que seria do que o Brasil precisa e como que o ensino superior pode contribuir para o Brasil. Eu vou exemplificar no caso da pesquisa científica e tecnológica, que não é o principal ponto do paper, mas que é importante e que, sem dúvida, vale para uma parte significativa, destacada, do nosso parque universitário. O Brasil não tem condições de ser top de linha em todas as áreas de pesquisa de ponta que estão ocorrendo hoje no mundo. Não tem. Então, o que deve o Brasil fazer, a meu ver? O Brasil deve, em primeiro lugar, escolher áreas em que ele possa realmente ser protagonista. O que nós podemos protagonizar? Um exemplo que é óbvio é a biodiversidade. A nossa biodiversidade é pelo menos 20% da biodiversidade do mundo, que é um grande número. Nós temos uma possibilidade, graças à Amazônia e aos vários outros biomas que possuímos, de fornecer medicamentos, cosméticos, muitos outros produtos
que fazem uma diferença. E esse é um ponto que é muito importante. Nós já passamos pela situação mais ou menos oposta, que é a situação de a nossa biodiversidade ser exportada e depois nós pagarmos por ela. Grande exemplo, quando as sementes das seringueiras foram levadas para o estrangeiro no século XIX, uma história que todo mundo aprendeu na escola, e permitiram, então, que surgissem rivais econômicos que venceram o Brasil na competição pela produção de borracha, sobretudo na Malásia e em outras colônias asiáticas da Inglaterra. Então, nós temos que ser capazes de explorar essa biodiversidade, a qual eu acrescentaria o que eu me permito chamar humano-diversidade. Nós temos, no Brasil, uma população de origens as mais variadas. Já ouvi dizer que na cidade de São Paulo se falam 200 línguas diferentes. É mais ou menos esse o número também de línguas indígenas faladas no Brasil, algumas das quais por muito pouca gente, algumas estão desaparecendo, e essas línguas correspondem muitas vezes a formas de ver o mundo, a concepções que podem ser extremamente esclarecedoras para outras pessoas. Há um linguista americano chamado Everett, que foi para uma tribo, os Pirahã, da Amazônia, e lá descobriu que eles não tinham noção nenhuma de transcendência. E ele atribuiu isso ao fato de que eles jamais passavam fome, de que o ano todo eles não tinham necessidade de estocar nada, de pensar no futuro, de prever como queriam se alimentar quando faltasse comida, porque não faltava, quando ficasse frio demais, porque não ficava. Então, eu creio que existem certos assuntos que nós deveríamos discutir amplamente quais são os pontos em que o Brasil pode ter excelência e quais são e como que podemos organizar nosso universo da pesquisa nessa direção, com laboratórios interdisciplinares, laboratórios interinstituições, laboratórios unindo o mundo acadêmico, que, na verdade, quem mais faz pesquisa no Brasil é realmente a pós-graduação lá do estricto sensu, e me parece, então, que essa é uma questão quase, eu diria, preliminar, e que deveria estar associada a um outro aspecto, que é todas as áreas em que está havendo hoje algum desenvolvimento científico importante, o Brasil tem que espiar. Então, eu faria distinção entre as áreas que devemos protagonizar e as áreas que devemos acompanhar. Para isso, nós temos instrumentos poderosos, como o doutorado sanduíche, o pós-doc. Então, é muito importante, se, por exemplo, nós não podemos nem pensar em rivalizar no laboratório CERN de energia nuclear, situado em Genebra, mas é importante termos gente que vá lá, que esteja em contato, que traga, mantenha uma colaboração, mantenha uma cooperação, mesmo que a gente, nesse papel, não seja o protagonista. Então, parece que essas são duas questões que praticamente são prévias, até a própria questão das áreas acadêmicas. Outro ponto que eu acho que deveria constar também no documento desses é, quer dizer, o ponto de partida está faltando um pouco a sociedade, está faltando um pouco que está fora do ensino superior. Outro ponto que me parece importante ser considerado são quais são os cursos universitários de que mais precisamos e quais são os cursos universitários que estamos tendo mais. Quando eu exerci o Ministério da Educação, um pouco depois do Paim, o Paim tinha estabelecido um critério que me pareceu muito bom, que era não autorizar financiamento do FIES para quem tivesse menos de 350 pontos no Enem. Eu acrescentei outra coisa, porque eu fiquei um pouco preocupado quando vi que uma proporção elevada de financiamento do Enem ia para direito e administração. Consta que direito, administração e pedagogia abrangem cerca de 25% do estudantado universitário. E consta que esses três cursos são dados já um pouco antigos, não sei se ainda estão válidos, seriam os cursos que têm o maior número de formados que não exercem na área da formação. E isso não deixa de ser um problema. O Cláudio de Moura Castro costuma colocar um pequeno grão de sal nisso, dizendo que mesmo o bacharel em Direito jamais vai passar no exame da OAB, mesmo ele melhora seu rendimento, porque aprende a se apresentar melhor, a falar melhor, etc.,
mas o fato é que são 4 ou 5 anos de curso que não fazem essa formação. Quando eu estava no MEC, eu visitei o então ex-ministro Henrique Meirelles para conversar com ele sobre educação. E a Meirelles chamou uma equipe de um instituto que ele mantinha, porque a instituição em que ele trabalhava mantinha, e esse instituto dava uma espécie de segundo turno de aulas profissionalizantes para alunos de 11 a 17 anos, digamos, o Fundamental 2 e médio. E o objetivo era ensiná-los a administrar. E ele disse que estavam tendo um êxito bom, que um aluno de 17 anos, formado, então, no ensino médio, sem ter sequer ido ainda para a universidade, já se mostrava capaz de administrar, por exemplo, uma franquia de uma rede que existisse. Ou seja, o que ele sinalizou é que talvez cursos universitários de administração não sejam tão eficazes quanto esse curso que o Instituto a ele ligado era. Então, eu penso que deveríamos questionar muito, quer dizer, quais são os cursos que estão tendo um papel pequeno no atendimento das necessidades do país. E as necessidades do país não podem ser entendidas de uma maneira tacanha, quer dizer, não é simplesmente aumentar o PIB. Claro que nós temos que aumentar o PIB, mas nós não temos condições de enfrentar as dificuldades sociais brasileiras, que são enormes, a desigualdade, por exemplo, se não tivermos estudos e formação também nas ciências do homem. Quer dizer, como alguém pode administrar a sociedade se não conhece a ciência do social, a sociologia? E, nos últimos anos, se focou cada vez mais na questão da desigualdade, que é um problema terrível no Brasil. Então, eu penso que o primeiro ponto que eu gostaria de sugerir a vocês é que o documento, caso ele seja revisto, no caso de discussões futuras, seja acoplado a um projeto de Brasil. Qual o projeto de Brasil que nós temos? Do que o Brasil precisa? Como podemos ser um país mais próspero? Um país mais próspero requer certamente investimentos em ciência e tecnologia, liderança em certas áreas de pesquisa, acompanhamento em todas as áreas de pesquisa, investimento e uma formação educacional qualificada. Esse último ponto aparece no documento, mas ele aparece como uma espécie de subtexto. Sente falta um pouco, vamos dizer, dessa priorização do que o país deveria fazer. Fora isso, nós temos as metas que a Constituição elege. Por exemplo, o artigo 3º da Constituição, o que o Brasil quer ser? O Brasil quer, por exemplo, erradicar a pobreza. Não é só a miséria, é erradicar a pobreza. Como vamos fazer para isso? De que maneira o ensino superior pode contribuir nesse rumo, nessa direção? Acho que esses são os pontos iniciais que eu queria salientar. Um outro ponto que me chamou a atenção é que, talvez justamente por ter sido um documento encomendado pelo SEMESP, ele dá muita atenção às instituições privadas e procura muitas coisas que são de interesse mais das instituições privadas. E há certas questões aí que podem, em princípio, ter seu mérito, mas que não são triviais, não são fáceis. Primeira questão, ter um prazo para o MEC se pronunciar sobre o atendimento ou não de um pedido de abertura de curso ou de instituição. Sou a favor, mas é óbvio que isso precisa de uma qualificação maior do MEC. Quando eu estava no Ministério, nós tínhamos um projeto de lei que não chegou a tramitar no Congresso, que era justamente para criar um organismo, exemplo do INEP, que fizesse exatamente essa avaliação dos cursos e que pudesse, dos cursos e das instituições, e que pudesse, então, dar mais agilidade e dar mais foco também a esses cursos. Então, acho que o primeiro ponto que me parece é esse, eu estou de acordo quanto ao prazo, mas temos que ter gente no MEC capacitada a ver isso. Um segundo ponto é a questão desculpa, sumiu um instantinho, assim, já volto. O segundo ponto é a questão das agências de acreditação. Existe a sugestão, exemplo do que acontece nos Estados Unidos, que a acreditação, a avaliação, enfim, nós temos vários nomes para coisas parecidas, mas que são diferentes, fosse feita não necessariamente pelo governo, mas talvez por agências independentes.
Isto funciona quando você tem uma tradição e você tem escala. Nos Estados Unidos, você tem as duas coisas. Então, você tem uma tradição de avaliação que já vem de longe e você tem escala. Isso quer dizer que se a instituição tal pede para ser avaliada pela agência tal de avaliação, são agências privadas, e depois ela diz, considerada nota tal pela agência tal, a população vai saber que essa agência é uma agência séria, que o curso é sério, ou, ao contrário, que essa agência não é séria e, portanto, o curso não deve ser sério. Eu acho que nós estamos longe de ter essa cultura, em todos os lados. A nossa sociedade, nossos alunos, eles estão pouco acostumados ainda a olhar a nota de curso quando eles prestam vestibular. A sociedade muitas vezes reclama, quando, por exemplo, das raras vezes em que um curso é fechado pelo MEC, há uma reclamação como se o MEC tivesse que proteger as pessoas das suas escolhas. Eu creio que pode ser um caminho bom, nós temos várias agências, mas, no momento, eu penso que é muito mais importante introjetar a cultura da avaliação. Quando diretor da CAPES, nós fizemos isso. Nós fazíamos seminários para aquelas instituições, sobretudo privadas, que queriam entrar com projetos de curso e não sabiam bem, então nós dávamos orientação presencial, fazíamos 1 ou 2 seminários por ano em Brasília. Quando havia um projeto de curso que não estava redondo, mas que tinha capacidades, a gente fazia uma visita de orientação ou pedagógica para explicar às pessoas que as linhas de pesquisa não estavam bem amarradas, etc. Então, eu acho que, nesse momento, a prioridade deveria ser como nós instilamos a cultura da avaliação na sociedade. Acho que esse seria um ponto importante. E, finalmente, estou quase no meu fim, então tem 1 minuto, mas vou aproveitá-lo. Finalmente, a questão do próprio... voltando um pouco, querendo fechar com o ponto de partida. Nós temos que dizer o que Brasil nós queremos. O que o Brasil precisa ser? O que nos falta? Então, nós temos muitas críticas. Temos as pessoas que falam da armadilha da renda média. O Brasil não ultrapassar isso. Temos uma visão mais economicista. Temos as pessoas que defendem a inclusão social e também, além de ser um caso de justiça, é um caso de eficiência econômica. E nós temos vários outros projetos e propostas, nós temos que colocar todos na mesa e perguntar como que uma instituição de ensino superior pode atender a isso. Tinha uma última coisa, permita um instante, Alice. É o seguinte, a ideia de distinguir os tipos de ensino superior e submetê-los a avaliações diferentes, na prática isso já existe. Quer dizer, a diferença entre faculdade, centro universitário e universidade já é um tanto isso. Uma universidade precisa ter doutorado e alguns mestrados. Um centro universitário precisa ter um certo número de professores em dedicação exclusiva e titulados no stricto sensu. Então, em algum sentido, nós já temos uma descrição diferente de missões. Quer dizer, aquela missão que, no sistema universitário da Califórnia, vamos dizer, é atendida pela University of California, corresponde um pouco ao que pretendemos para as universidades, sobretudo as de pesquisa. A missão que é atendida pelos colleges e community colleges corresponde um pouco ao que pode ser atendido pelos centros universitários e pelas faculdades. Então, acho que isso já existe e poderia, obviamente, ser aprimorado. Mas é isso, mais uma vez agradeço o convite e, mais uma vez, realço que os comentários foram contribuições e não, de forma alguma, ataques ou críticas negativas ou não construtivas. Muito obrigado e ansioso por ouvir os colegas. Muito obrigada, professor. Só para o público que está assistindo, quiser fazer perguntas aqui no chat, fiquem à vontade para fazer as perguntas. Os ministros vão fazer esses 15 primeiros minutos de apresentação geral da opinião em relação ao documento, e depois a gente vai abrir para debates, inclusive podendo comentar a fala um do outro. Eu vou chamar agora o Rocieli Soares, que foi ministro da Educação em 2018, foi secretário de Educação aqui do Estado de São Paulo, e agora, professor Rocieli,
gostaríamos que o senhor comentasse o documento elaborado, né, e enviado pelo SEMESP, por favor. Bom dia a todos. Primeiro, quero deixar um abraço para a Lúcia Teixeira, nossa presidente. Estou vendo aqui está o Fábio, Nelson, o Zé Antônio Mendes, o Carlos. Deixar um abraço para o Rodrigo Capelato também, a todos os amigos aí do SEMESP. Minha querida Alice Carraturi, tivemos a oportunidade de trabalhar junto, é um prazer encontrá-la em menos de uma semana, acho que é a terceira mesa que a gente está junto, já estou enjoando já de você, já, Alice. Poxa, brincadeira à parte, nunca, nunca, nunca. Cumprimentar a querida Renato Giannini, ex-ministro da Educação, que já fez uso da palavra, deixar aqui meu abraço para o meu querido amigo Henrique Paim, que já vejo aqui conectado também. É um prazer muito grande estar aqui. Eu acho que eu gostaria de começar falando. O professor Naércio publicou há poucos dias agora um estudo muito interessante que fala que 141% a maior de valorização para quem tem ensino superior, ou seja, concluir ensino médio, né? O Ricardo Paz de Barros já traz um estudo que é fundamental, porque já traz mais ganho para a vida das pessoas, mas que o ensino superior ainda faz uma diferença ainda maior na vida das pessoas. E, assim, não tem como fugir do tema principal da vida das pessoas. Educação precisa se inserir no tema principal da vida das pessoas, que é empregabilidade. É emprego, é renda, é garantir uma qualidade de vida melhor. Uma pesquisa mostrou recentemente aí que os brasileiros que falam como educação como prioridade são 5 a 6%, aproximadamente, na pesquisa eleitoral. Quantos por cento acha que educação deve ser um tema principal dentro da corrida eleitoral desse ano, né? Independente de lado, se é de esquerda, só 5%, gente, dos brasileiros. Mas quando você vai perguntar sobre a mesma pergunta, a maioria das pessoas, 54%, 55%, dizem que é geração de emprego, é a renda que mais eles precisam. E, de verdade, é o que dói lá para a família que não tem. E aí a educação precisa dialogar com essa necessidade. Se as pessoas cada vez mais não entenderem que a empregabilidade é, de fato, o que vai fazer tanto o país se desenvolver mais, mas também, obviamente, a maior motivação para as famílias, e a educação é a ponte ou o trampolim importante para essa qualidade de vida maior das famílias, nós não vamos avançar. Então, eu queria... Estou dizendo isso porque saúdo o documento, acho que um papel muito importante do SEMESP, já quero deixar aqui minha declaração de apoio, acho que é um documento que pode ajudar a nortear e que acho que deve ser um caminho que a gente vai qualificar e vai melhorar ao longo do tempo, mas que o Brasil precisa olhar para essa geração por meio da educação, de mais oportunidade da vida das pessoas, e aí o setor privado tem um papel fundamental no país. Nós não temos como falar, né, de educação no ensino superior sem ter, obviamente, as instituições privadas fortalecidas no nosso país. É o que tem acontecido aí nas últimas décadas e que, se não fosse isso, nós teríamos uma exclusão muito grande dentro do ensino superior, né? Eu sou fruto de uma universidade privada, portanto, acho que eu sou um daqueles muitos brasileiros que tiveram que ter 2 empregos para poder conseguir fazer a faculdade e tal. E essa é a realidade para a maioria, né? Nós temos que olhar para esta população que está correndo atrás do sonho que a educação pode e obviamente, mudou, transformou a minha vida, seja na educação básica, mas também no ensino superior. E aí, vou trazer alguns pontos aqui que eu destaco, né? Eu acho que quando vocês trazem, primeiro, a governança, destacando a ideia de profissionalismo e autonomia. Bom, primeiro, profissionalismo, acho que a gente é o que mais estamos precisando na educação, especialmente a gente tem visto nesses últimos tempos aí a falta de profissionalismo dentro da educação, e é fundamental que, independente de quem venha nos governos, seja nacional, seja nos subnacionais, seja nos estaduais, que a gente tenha profissionalismo e, obviamente, uma governança que mire para frente, que olhe para empreender, né? Nós temos que, e é uma coisa que o próprio documento fala lá na regulação, mas que também mexe na governança, nós acabamos concentrando num emaranhado de
uma legislação extremamente complexa que não traduz aquilo, vai parar num emaranhado de coisas, numa avaliação que não traduz com aquilo que a gente realmente precisa hoje, no meu entender, no ensino superior. Eu acho que tem, sim, uma série de coisas que precisam ser melhoradas, mas a governança, olhando para frente, a partir disso, precisa olhar para indicadores de qualidade de uma maneira um pouco diferente, e eu acho que o sistema de avaliação precisa considerar isso de uma maneira melhor, coisa que nós não fazemos hoje, né? As instituições que especialmente recebem algum tipo de recurso público ou algum tipo de incentivo, e acho que vou falar sobre financiamento já, mas as instituições privadas que, de alguma forma, ou com isenção ou com algum outro tipo de incentivo de recurso público, precisam, essas ainda mais, trabalhar com indicadores de qualidade que estejam em direção a esse anseio da própria população, inclusive colocando indicadores como a empregabilidade. E com manutenção, obviamente, que o documento traz do sistema de informações e de desempenho, para que a sociedade tenha a transparência necessária. Acho que isso o próprio documento trouxe e é fundamental. A governança precisa trazer, o modelo que a gente precisa trazer para o Brasil, ele precisa trazer uma ampliação da fonte de renda, antecipação dessa cooperação entre o setor privado com a sociedade civil. Acho que isso é fundamental, inclusive entre as privadas, e a permissão para que as próprias instituições refaçam as suas estratégias de gestão para se tornarem mais eficientes e competitivas sem perder a qualidade, né? A eficiência e a competitividade precisa estar voltada para um objetivo maior. Não adianta a gente estar fazendo o curso superior sem pensar na empregabilidade. Não dá para a gente não olhar para isso com mais pragmatismo. Eu sou o defensor de que a gente... E, gente, pragmatismo não quer dizer não olhar para a ciência, não ter investimento em pesquisa, mas a gente precisa ter um modelo de ensino superior com uma governança que permita que instituições de ensino possam ter um perfil distinto. Temos instituições que têm vocação para pesquisa e precisam ter suporte para isso, mas nós também temos instituições que, no meu entender, acabam gastando uma energia muito grande na pesquisa, não conseguem agregar tanto na pesquisa e deveriam ter mais foco dentro da graduação. O que eu estou dizendo é que o nosso sistema de faculdade, de centro universitário, que já foi uma invenção para tentar flexibilizar, dar mais autonomia para as instituições sem se transformar lá em universidade, eu acho que isso tem um espaço de uma discussão para que a gente possa dar mais autonomia de gestão para as universidades, sem necessariamente, por exemplo, ela ter de se transformar numa universidade. Por que não pensar em dar mais autonomia para as faculdades em determinadas áreas, que elas tenham altos indicadores, alta qualidade dentro daquilo que é proposto nos indicadores de qualidade, sem que ela precise passar por uma transformação, um aumento, às vezes irresponsável do ponto de vista de qualidade, ou seja, permitir que as instituições também possam ser especialistas dentro daquilo e dentro das especialidades dela, que ela possa ter mais autonomia de transformação, que não precise estar passando... A autonomia a gente coloca sempre na palavra universidade. O que eu quero dizer é que nós acabamos fazendo com que faculdades que são de alto nível em determinada área, para ter mais autonomia, tenham que abrir outras áreas que não são o business dela. Eu não vejo por que fazer isso com as universidades, especialmente com as privadas, né? A própria China tem um modelo, né, mais focado em algumas, tem alta concentração de pesquisa e outras são mais focadas na formação no nível de graduação, especialmente. Então, e aí a gente precisa pegar esse emaranhado de legislação, que o documento aponta sobre isso, e simplificar para dar mais ênfase aos fins, né? Que é isso um pouco, aonde a gente quer chegar quanto país, geração de emprego, geração disso, renda para o nosso povo. O ensino superior tem que estar voltado para isso, e não ficar focado em áreas que não têm dado retorno ou cursos que não têm dado retorno, né? A representação do setor privado foi comentado dentro da regulação. Eu acho que eu sempre defendi que o setor privado, a gente tem que sentar sim e conversar com o setor privado. Eu acho que não tem que ter, não há condição de se discutir o ensino superior no Brasil
excluindo o setor privado ou excluindo o setor público. Precisa ter um equilíbrio nesse processo de discussão, inclusive com perfis em alguns momentos distintos, e eu acho que precisa ter, sim, uma amplitude de representação do próprio sistema privado dentro da regulação, né? A autonomia, foi trazido aqui alguns temas como autonomia no documento, né? Como autonomia para o remanejamento de vagas, por exemplo, cursos que possuem uma demanda sazonal e acabam desestimulando a oferta, enfim, tem que dar mais autonomia para que esse tipo de coisa não aconteça no Brasil, né? Eu acho que a gente, de novo, fica preso, emaranhados de algumas legislações que não têm legislações, sejam leis federais, sejam regulamentações do próprio Ministério da Educação, que deveriam ser mais flexíveis, mais modernos pela velocidade do que o mercado nos exige, né? Se a gente ficar estacionado, né, com uma regulação que nos deixa parado no tempo, a gente vai continuar com cursos desconectados com a realidade. E aí, o próprio setor que vai gerar empregabilidade para esse futuro profissional que está nas mãos aí das universidades acaba descolado da própria realidade. Então, eu acho que ter a possibilidade de uma permissão desse remanejamento de vagas dentro do mesmo eixo, por exemplo, sem uma exigência maior de autorização, é um tipo de coisa que faz todo sentido para mim. A regulação aqui traz um aspecto de discussão sobre modalidades de ensino híbrido, semipresencial. Aqui eu quero deixar um parêntese que a gente precisa tomar muito cuidado no que se refere à educação à distância. Eu acho que temos que ter... A educação à distância é uma forma de inclusão, mas ela não pode exacerbar, especialmente naquilo que a gente fala de qualidade. E aqui eu vou fazer um parêntese puxando um pouco a brasa para o assado da discussão da educação básica, né? A formação, por exemplo, de nível superior das licenciaturas no Brasil está muito longe, mas está muito longe da realidade da sala de aula. E aqui é algo que é muito mais de nossa responsabilidade enquanto gestores da educação, do sistema privado, do sistema público de ensino superior de formação de professores. E aí a gente está jogando cada vez mais para a educação à distância e longe da prática, né? Então, o Brasil fez um movimento que, meu entender, foi correto, de trazer o ensino superior, querido Paim, como uma obrigatoriedade para a licenciatura, mas jogamos fora aquilo que o antigo magistério tinha de bom, que era a prática mais próxima da sala de aula, né? Eu sinto uma falta, e aqui misturando um pouco lá com financiamento, a gente precisa encontrar uma forma de financiar esses alunos e as próprias universidades públicas e privadas para que esse aluno tenha, assim, atividade mais próxima da prática. E a regulação precisa estar de olho nesse tipo de coisa também. Aqui em São Paulo, a gente tem um projeto pronto, que está para ser lançado, que é justamente, nos 3 primeiros anos, os melhores alunos terem financiamento para estarem estudando na instituição pública ou privada, para serem licenciados futuros professores. E nos últimos 1 ou 2 anos, eles já serem contratados pela rede como professor, justamente para dizer para os melhores também virem. Então, ao mesmo tempo, eles virem para um curso que tenha mais qualidade e relação direta. E isso eu estou falando porque o semipresencial, o híbrido, enfim, essas tecnologias que acabamos usando mais por conta da pandemia, eu acho que elas devem ser aproveitadas, mas precisa ter aqui alguma forma de controle da qualidade e algumas limitações que devem ser discutidas dentro de cada curso. Eu acho que esse é um tema que a gente precisa avançar, a gente tem bastante espaço para melhorias nesse momento. E, falando aqui rapidamente sobre avaliação, acho que a avaliação é um ponto fundamental, né? Trazer um modelo de avaliação para aperfeiçoamento de cada gestão. O modelo de avaliação precisa ser um indutor da melhoria da própria gestão, da própria governança das instituições, sejam privadas, sejam públicas, né? E aqui eu concordo que a gente tem muito a caminhar, né? Acho que a gente tem uma série de indicadores que a gente não traz, a gente não está induzindo a inovação e a diferenciação dos projetos acadêmicos. A gente precisa gerar cada vez mais a indução, né, nesse sentido no nosso país.
A avaliação, um ponto que vocês trazem no documento, sobre a avaliação ser feita por um organismo independente que comprove que a instituição atenda aos requisitos previamente definidos, eu não vejo problema de avançarmos nisso. Eu acho que do jeito que está, não dá. Acho que precisamos encontrar um caminho que seja mais rápido, que seja mais eficaz, e esse pode ser um modelo, sistema de acreditação independente. Eu acho que é um bom caminho, sim, a ser trabalhado, bem desenvolvido, funciona. Nós temos alguns países como referência para isso, né? E olhar para a missão e a finalidade de cada instituição. A avaliação precisa refletir a missão e a finalidade da instituição. Se a missão da instituição não é a pesquisa, a gente deveria olhar para uma avaliação, dar mais autonomia e condição dentro da missão que ela se propõe. Se a instituição ela tem mais perfil, porque senão fica uma coisa onde até a própria pesquisa fica desconexa com a própria missão da instituição. Então, acho que a avaliação precisa ter essa conexão quando a gente falar de regulação. Secretário, mais 2 minutos, tudo bem? Mais 2 minutos. Tá bom, eu vou tentar. Tinha bastante coisa para falar aqui, mas eu vou tentar. Mas eu queria só falar dos indicadores, né? Acho que os indicadores têm que seguir um caminho mais multidimensional e a gente precisa colocar indicadores como inserção no mercado de trabalho dos egressos. Acho que é fundamental. Se eu tenho um objetivo de fazer esse link que eu fiz desde o início aqui, uma parte, obviamente, na avaliação, que tem que estar dentro da regulação, olhar, obviamente, precisa se estruturar para criar esse indicador, como é que a gente acompanha e monitora isso após a saída dele da universidade. Isso, obviamente, tem desafios aqui, mas eu concordo com o documento que tem que ter esse como um indicador, né? Percentual de egressos que continuam estudos em programas de pós-graduação é um indicador interessante, ou seja, você pega as duas vertentes, né, para onde você está incentivando mais para pesquisa, enfim, e análise, obviamente, da eficiência, né, a conclusão do tempo certo, como foi trazido, também acho que é fundamental. Financiamento, gente, financiamento é fundamental, acho que esse é um pilar que o Brasil precisa colocar energia. Eu não tive muito tempo de atuação sobre esse eixo quando estava no Ministério. Acho que tem uma série de coisas que o Brasil precisa repensar e precisa colocar uma energia de financiamento, sim, nas instituições públicas e privadas, dando mais ensino superior. Ora, se a média salarial é de 141% a maior para quem tem ensino superior, obviamente quer dizer que o ensino superior continua fazendo uma diferença na própria economia brasileira e criar um sistema sustentável e que faça sentido, né? Tem a proposta da criação do Sistema Nacional de Financiamento. A gente está aí com a discussão da tributação do sistema educacional. Eu acho que essas duas coisas precisam estar conversando, sim, mas no sentido de beneficiar especialmente quem mais precisa. Gosto do conceito do pagamento vinculado a um percentual de renda, que foi trazido no documento. Acho que isso isso tira um pouco o medo, mas aí precisa ver como é que se dá robustez para um sistema de financiamento com isso, mas eu gosto do conceito. Ampliação do ProUni, super importante, acho que tem espaço e um redirecionamento, talvez, de esforços aqui para a educação profissional e tecnológica inclusive, Secretário, nós que é um termo que eu gostaria de falar. Eu preciso concluir, né? Só queria falar que a internacionalização também da pesquisa das universidades privadas é um tema que eu super concordo. Para aquelas que tiverem a vocação, tiverem investimento realmente fazendo sentido, acho que vale a pena trazer, sim, um esforço maior dessa área. Obrigado. Muito obrigada, secretário e ex-ministro. Agora eu vou passar, então, a palavra para José Henrique Paim, que foi ministro da Educação também de 2014 até janeiro de 2015 e atualmente é professor da FGV e do Centro de Desenvolvimento de Gestão Pública e Políticas Educacionais da mesma instituição. Por favor, professor. Bom, primeiro, eu queria cumprimentar a todos, dizer que é uma satisfação poder participar desse debate, ao lado aqui de duas figuras ilustres, né, que é o Rosselli, que é um amigo e conterrâneo lá do Rio Grande do Sul, e trabalhamos juntos quando ele foi secretário de Educação lá do Amazonas, sempre em parceria. Também cumprimentar o meu amigo Janine, que
foi, na época eu estava no Ministério da Educação, um excelente diretor de avaliação da CAPES, destacando muito, e eu fiquei muito feliz quando ele assumiu também o Ministério da Educação. Cumprimentar também a Alice, que está aqui nos concedendo essa mediação, e o Rodrigo Capelato, toda a equipe aí do semestre, dizer que é muito interessante, muito importante que nós tenhamos esse debate, né, que trata da questão de educação e democracia, e para discutir educação e democracia com o sentido de construir políticas públicas para o ensino superior, é muito importante que a gente tenha um ponto de partida. Eu diria que esse documento que foi apresentado para o semestre é um ponto de partida importante, que traz um debate para um outro nível, e na mesma linha que o Janine, né, falou, eu queria trazer aqui algumas contribuições que eu acho que são importantes, mas eu queria também destacar que o documento é um documento muito interessante, porque ele traz aspectos fundamentais para que a gente possa repensar nossa política de educação superior, que estão associados à questão da governança, à racionalidade do sistema, algumas sugestões associadas à expansão, à questão do financiamento, que é um tema essencial, e eu diria que isso, eu acho que é uma base para que a gente possa fazer essa discussão. Eu queria dizer também que concordo, né, com o que o Jorginho falou, em relação à necessidade de nós associarmos uma discussão de formulação de política do ensino superior a uma questão que, na minha opinião, é essencial, que é um modelo de desenvolvimento econômico do país. Tem que estar relacionado uma coisa a outra, é muito importante. Nós sabemos, né, que os ciclos econômicos do Brasil eles interferem diretamente nas políticas educacionais, né? Então, como o nosso financiamento da educação, seja da educação pública básica, quanto da educação superior, ele sofre oscilações de acordo com o momento econômico que a gente está vivendo, a conjuntura econômica que a gente vive, e também associado aos ciclos econômicos. Mas nós tivemos, ao longo dessa história toda da educação do Brasil e da história brasileira, ciclos econômicos positivos em que nós não aproveitamos, muitas vezes, para que possamos fazer uma política educacional que pudesse refletir as necessidades do nosso desenvolvimento econômico. Então, eu diria que esse é um ponto fundamental que já foi colocado aqui, que eu acho que tem que ser reforçado. E o segundo aspecto, que eu acho que também tem que ser dito de forma muito clara, é que a educação tem que ser tratada como uma política de Estado, né? Se nós estamos discutindo política pública, educação superior, nós temos que pensar sempre uma visão de Ministério da Educação como um ministério que atua voltado para uma política de Estado. E aí nós temos no Brasil, dada a desigualdade educacional, dada a desigualdade social, sempre, né, que tratar a educação, seja a educação básica ou superior, com o duplo desafio, né? Então, nós temos o desafio ainda muito importante relacionado à questão da expansão. Quando nós vamos olhar os nossos números comparados, né, com os números da OCDE, nós vamos ver que os países desenvolvidos têm uma média aí de uma população, né, de 25 a 34 anos, com mais de 44% da população com ensino superior, e nós estamos ainda na metade, menos da metade disso, ou seja, menos de 20%. Então, nós ainda temos uma necessidade de ampliar a nossa população com ensino superior. Por isso que é importante pensar, né, a questão da expansão do ensino superior. E, obviamente, quando nós pensamos na expansão do ensino superior, nós temos que pensar a expansão do ensino superior tratando da questão da renda, né? E os dados já foram trazidos aqui, essa diferença que existe, né, entre a renda de quem tem ensino superior e ensino médio é um aspecto fundamental, ampliando o ensino superior, dando mais oportunidades também de formação na educação básica, no ensino médio, associado à educação profissional, nós vamos diminuindo essas diferenças, e eu diria que esse é um ponto também muito importante. Como nós estamos tratando de um país muito desigual e com a necessidade imensa de inclusão, obviamente que as políticas de incentivo, né, de financiamento, de bolsas, como o ProUni, FIES, e mesmo a expansão das universidades públicas, contam muito, né? E expansão das universidades
sempre pensando numa perspectiva de reparação, né, com políticas de cotas, com políticas afirmativas. Eu diria que nós precisamos, de fato, ampliar o ProUni, como diz no documento, nós precisamos rever o modelo de financiamento do FIES, né, que encontra aí um equilíbrio entre o controle, né, desse financiamento e, ao mesmo tempo, também envolvendo, né, uma maior expansão, uma maior escala, né, e aí tem uma série de modelos que a gente pode se inspirar para criar uma proposta, assim como também eu diria que a questão do ProUni, a expansão, ela está muito associada também à retomada do crescimento econômico, porque na medida que nós temos uma necessidade, vamos dizer assim, de crescimento econômico, ela vai estar relacionada diretamente ao crescimento, né, dos impostos, e aí, obviamente, que a isenção ela acaba sendo maior, e o que permite que a gente possa ampliar também o número de bolsas. Mas nós temos que pensar também numa política que é muito importante, de permanência, né? Porque nós temos um problema também de permanência na medida em que nós fazemos essa inclusão, e o grande desafio de encontrar uma política de financiamento é atender as classes econômicas no Brasil de baixíssima renda, né? Que são aquelas que hoje estão demandando o ensino superior e não encontram espaço nesse momento para acessar o ensino superior. Então, se nós precisamos pensar o acesso dessas pessoas no ensino superior, que está ali concentrado na classe C, D e E, nós precisamos, obviamente, também de uma política de permanência, né? De um processo de assistência estudantil que garanta que esse estudante possa permanecer no ensino superior. Penso também que a questão da governança é essencial, né? E aí a questão da avaliação, regulação, supervisão tem que ser repensada. A gente precisa ter um modelo de gestão mais profissionalizado nessas áreas, e precisamos rever a avaliação associada às questões de interesse do país, né? Então, se nós queremos promover uma expansão, se nós queremos promover um desenvolvimento do ensino superior associado para atender tanto essa necessidade de ser um ensino superior mais massivo, mas também nós precisamos pensar de como nós vamos induzir a questão da pesquisa, como nós vamos induzir a questão da pós-graduação para as instituições privadas também, para que elas assumam, da mesma forma que as públicas fazem, esse papel importante. E eu diria que a avaliação, a partir dos seus instrumentos, ela pode, de alguma forma, induzir para que a gente possa avançar também nessa direção. E, da mesma forma, a regulação ela precisa de uma gestão mais profissional, né? Ela precisa ter uma estrutura, como falou aqui o professor Giannini, que na época nós propusemos isso também, né, que nós tenhamos, como o MEC tem, do ponto de vista organizacional, estruturas que sejam especializadas, né? Nós temos CAPES, INEP, FNDE, nós temos a EBSER hoje, que cuida dos hospitais universitários, nós precisamos também ter uma estrutura especializada, né, descolada do Ministério da Educação, que tenha responsabilidade sobre esse processo de regulação e de supervisão, né? Precisa profissionalizar isso. E eu diria que nós temos um desafio, quando nós pensamos em Brasil, que é a questão do casamento, né? E da associação e responsabilização das entidades de ensino superior em relação à educação básica. E, essencialmente, está relacionado à questão da formação de professores. E aí, quando nós pensamos isso, nós temos que pensar na Base Nacional Curricular, nós temos que pensar na BNC da formação, nós temos que pensar na questão, obviamente, dos currículos de formação inicial, que são de responsabilidade das universidades, das instituições de ensino superior brasileiras. E aí, obviamente, quando nós pensamos nisso, nós temos que fazer uma relação direta disso com o Sistema Nacional de Educação, que está sendo, nesse momento, no Congresso Nacional, discutido, debatido, para que a gente possa ter uma aprovação, e com isso, né, além de nós organizarmos, tornar mais orgânico o processo, né, de colaboração entre União, Estados e municípios, mais orgânico, mais funcional e mais colaborativo, é muito importante inserir, a partir do papel da União, que é responsável pelo sistema federal, inserir as instituições de ensino superior nesse processo de
de construção de uma política com colaboração, né? E aí esse diálogo, né, já que nós estamos falando de democracia, entre a educação básica e o ensino superior é fundamental, que ela seja mediada por instâncias de pactuação onde as instituições de ensino superior façam parte, né, através da representação do MEC, mas também através da representação de todas as entidades que representam o ensino superior brasileiro, que sejam colocados à mesa e enfrentem esse desafio da formação de professores, que eu diria que é um dos maiores desafios que nós temos para melhorar a educação do Brasil. Então, eu diria que esse é um aspecto crucial e faz parte também de uma governança que a gente precisa discutir, né? Então, esse é um ponto que eu queria trazer para esse debate, e que seria interessante incluir isso, inclusive, no documento. O outro ponto, que eu acho que também foi, de certa forma, já falado, é o casamento, né, entre o ensino superior brasileiro e o mundo produtivo, que é um ponto que a gente tem aí um atraso gigantesco, né? A gente não consegue, de fato, fazer esse casamento. De vez em quando a gente consegue fazer um namoro, mas não consegue fazer esse casamento, né, que é muito importante para o desenvolvimento do Brasil. E eu diria que, para isso, é fundamental que a gente entenda, como falou aqui o professor Giannini, quais são as áreas, quais são os setores, né, estratégicos para o Brasil que precisam ser desenvolvidos e verificar qual o papel, né, do ente público, qual o papel das instituições privadas, qual o papel das empresas nesse processo, para que a gente possa garantir que, de fato, nós tenhamos um processo de desenvolvimento econômico, tecnológico e de inovação a partir de um processo articulado, né? E esse processo articulado tem que ter também uma boa governança. E, a partir daí, então, nós tenhamos um sistema, né, de pesquisa básica, de pesquisa aplicada, que trabalhe a serviço do desenvolvimento do Brasil. Então, eu diria que esse é um aspecto que precisa estar presente numa política de educação superior. E o outro aspecto que eu queria chamar a atenção aqui, que tem a ver, né, com a necessidade da gente pensar a questão de currículo, né, no ensino superior, associado a uma série de aspectos que estão hoje como desafio, né, e por isso que eu digo que quando nós colocamos que sempre nós estamos correndo atrás, né, no Brasil, porque o Brasil ele ainda está discutindo aqui questões cognitivas, questões de técnicas de formação, né, de currículo, o que nós precisamos melhorar no currículo do ensino superior, nas áreas de tecnologia, nas áreas de educação, da formação de professores. Agora, nós temos que também buscar os desafios que hoje os países desenvolvidos estão buscando. E um dos aspectos que eu queria trazer aqui é justamente o seguinte: é muito importante, né, que nós tenhamos uma visão no currículo, né, seja nas tecnologias, seja nas humanidades, uma visão de que a questão dos direitos humanos, da tolerância, da democracia são fundamentais para que a gente possa construir na formação dos nossos jovens, né, aquilo que é muito importante para que a gente venha a ter o que nós chamamos de inovação aberta, que é a forma pela qual nós vamos resolver de forma mais rápida as soluções para o desenvolvimento do país, né? Não só do Brasil, mas de toda a humanidade. O maior exemplo disso é a questão da corrida que nós tivemos recente, da vacina para resolvermos o problema da Covid-19, né? O processo foi muito rápido porque a inovação ela foi feita por várias instituições de forma conjunta, né, buscando a solução de um problema comum, né? Instituições, pessoas de países diferentes, pessoas que pensam diferente, pessoas que sabem conviver com pensamentos distintos. Isso é fundamental e nós precisamos colocar a humanidade nos currículos para que justamente o nosso jovem seja preparado para isso, porque ele vai ter que sentar, né? Ele vai ter que dialogar a partir desse momento e com o que nós estamos falando em termos de revolução tecnológica, para produzir soluções rápidas, e essas soluções rápidas só serão produzidas na base do diálogo e da colaboração.
e, portanto, essa questão da democracia e dos direitos humanos é um elemento central para qualquer projeto que nós venhamos a pensar em termos de desenvolvimento do ensino superior e, obviamente, também da educação básica. Muito obrigado. Muito obrigada, professor, muito obrigado aos dois primeiros expositores. Eu vou levantar alguns pontos que foram trazidos aqui pelos três ex-ministros, né? Então, o professor Renato Giannini, ele fala que o ensino superior precisa de um projeto de país, incentivo da pesquisa de acordo com o perfil brasileiro, os cursos que pensar nos cursos que o Brasil precisa, né, e não aqueles que estão mais massificados, numa formação de qualidade, que acho que isso veio nas três falas, né, e a cultura da avaliação. Os ex-ministros Rocieli e Soares, ele fala do ensino superior que representa empregabilidade e renda, e que esses cursos muitas vezes estão desconectados desse mercado de trabalho, que também foi trazido pelo ex-ministro Henrique Paim. O financiamento, que é importante, também foi trazido aqui por todos, né, que é atrelado à qualidade do ensino superior, da qualidade do curso, enfim, e que a governança e a avaliação deveriam estar de acordo com a identidade institucional. Então, se ela é uma instituição de ensino ou se ela é uma instituição de pesquisa, e que isso deveria estar adequado a esse perfil. E, para suave para mim, para os meus ouvidos aqui, né, que a formação de professor de educação básica precisa desse financiamento e precisa, uma coisa que também o Henrique Paim traz, que é que toda a sociedade se mobilize em torno, né, dessa causa que é a formação inicial de professores, senão a gente não interrompe esse ciclo de educação insatisfatória, né, de resultados de educação insatisfatória que o país apresenta. O ex-ministro Paim fala, então, da expansão do ensino superior, né, com financiamento, para que se mantenha esse aluno no ensino superior, que a gente tem visto, né, e principalmente depois da pandemia, uma debandada de estudantes, a revisão da avaliação e da supervisão, o incentivo à pesquisa, também fala muito sobre a formação inicial, e uma coisa extremamente importante, né, que é o debate entre o ensino superior e a educação básica, que isso é um diálogo de surdos e mudos, né, que a gente não conseguiu ainda pôr todo mundo na mesma mesa para conversar sobre a formação inicial, e o casamento entre o setor do ensino superior, o setor produtivo e ensino superior, e a atualização desses currículos, tanto em tecnologia quanto nessa formação de professores. Eu vou, então, começar agora o contrário, com o Henrique Paim respondendo, né? Vocês podem também comentar, tá bom? Ou a gente pode fazer novas perguntas para vocês, como vocês quiserem. Se quiserem responder a mesma pergunta, fiquem à vontade. Bom, o que o próximo governo brasileiro deve fazer nessa área do ensino superior para atrair jovens, né, e melhorar a formação e ser uma formação mais atraente ao mercado de trabalho, colocar o Brasil, né, em posições mais privilegiadas em relação à formação em nível superior. Então, eu começaria com o Henrique Paim, pode ser? Por favor. Bem, o primeiro passo é gerar oportunidades, né? Nós sabemos que a pandemia, né, e a ausência de uma atuação mais forte do Ministério da Educação, ela está trazendo um preço muito alto para o Brasil, né? Eu costumo falar o seguinte: nós estamos vivendo um drama hoje, porque, especialmente na educação básica, mas também no ensino superior, a gente vive de uma questão emocional dos jovens, né? Porque muitos tiveram que ficar em casa quase durante 2 anos, tendo aulas remotas, né? E isso, de certa forma, afetou o emocional desses jovens. A volta deles para as universidades, para as escolas, tem sido um drama enfrentado pelos gestores educacionais. Agora, quando nós vamos verificar os jovens, né, pobres da periferia, esses não ficaram em casa, eles ficaram na rua, né? Eles tiveram que buscar trabalho, eles tiveram que, eventualmente, né, infelizmente,
seguir caminhos que não são caminhos mais adequados, né? E o que, de certa forma, preocupa muitos pais. Então, é muito importante que a gente tenha uma política gerando oportunidades para esses jovens, né? E esse conjunto de oportunidades tem que estar associado a uma política onde a gente possa rever essas ações todas, né? Que estão, inclusive, no documento do semestre, né? Que envolve a questão da expansão do número de bolsas, envolve a questão do financiamento estudantil, envolve a expansão também das universidades públicas. Tudo isso tem que ser revisto, proposto, à luz desse novo cenário que nós temos, né, que está associado à questão econômica. Nós estamos vendo uma situação econômica muito grave, com renda muito baixa, né, com a possibilidade de emprego muito baixa para a juventude, e, ao mesmo tempo, também uma dificuldade de acesso também ao ensino superior. Então, tudo isso precisa ser colocado na mesa e repensar uma política que esteja associada a essas dificuldades que o jovem vem enfrentando. Alguém quer comentar a mesma pergunta? Pois não, professor. Eu queria só... Posso só falar, concordo com o Paim e tal, mas eu acho que educação básica tem uma ligação que realmente não é bem feita no nosso país com o ensino superior. Acho que isso é muito claro, né? Quando a gente fala de o ensino superior conversar com o setor produtivo, sobre certo aspecto, o setor produtivo de formação de professores é educação básica e as universidades não conversam, né? E pela história da autonomia, eles acabam, e eu estou falando de públicas e privadas, acabam não se aproximando como deveriam. E a gente tem um desafio agora que é uma geração inteira, né, para esses próximos anos, com um déficit de formação ainda maior, né, e com um déficit emocional ainda maior. E algo que a gente tem visto de outra forma, algumas boas experiências, eu queria destacar aqui a Universidade Federal da ABC, que reorganiza o currículo com uma entrada mais genérica para que o aluno depois vá escolhendo, no final das contas, a sua trajetória, coisa que acontece muito em países como os Estados Unidos, por exemplo, onde o primeiro ano o aluno pode fazer uma experimentação. Que é um problema que a gente tem no ensino superior, é só por conta da atratividade, algo mais pragmático, que eu acho que a gente precisa discutir os currículos para tirar um pouco a pressão do aluno sobre a escolha definitiva, porque no final, depois a gente tem 1 zilhão de alunos tendo que mudar de curso porque viram que não era aquilo que eles queriam. Isso tem um problema lá de origem na educação básica também, que está sendo buscado se mexer com isso, mas eu acho que tem também uma questão na entrada na habitação, na entrada do ensino superior, que aí teria que ter uma modernização curricular. Acho que temos algumas boas referências, como eu citei aqui, uma delas e tem outras aí. Enfim, era só para contribuir, porque eu acho que será mais atrativo para os estudantes. Bom, o que eu queria dizer era, pegando outro aspecto do que o Paim levantou, que é a questão da volta dos alunos às aulas. E esse é um assunto que me preocupa desde 2 anos. Quer dizer, desde que começou a pandemia, parecia que ia durar 3, 4 meses, e eu vi que a discussão na área de educação estava sendo muito sobre os conteúdos ou as competências que deixariam de ser ensinadas. E muito pouco sobre a psique, muito pouco sobre o drama, sobre as perdas, sobre o sofrimento. E isso tanto na área de educação como, de modo geral, no setor produtivo. Quer dizer, a ideia de que você volta ao trabalho presencial e você não tem uma discussão, uma conversa, uma roda de conversa. Eu recomendei muito roda de conversa. Na própria SBPC, quando eu assumi a presidência, um pouco depois a gente voltou a ter atividades presenciais, foi indo e vindo das atividades presenciais, conforme os dados da pandemia. Eu reuni todos os funcionários, pedi que cada um falasse o que tinha acontecido, né? E foi curioso até, porque, de modo geral, os mais credenciados ou os mais, enfim, talvez os que acham que são mais importantes, falaram muito do trabalho. Os que não se acham tão importantes falaram muito da sua psique, do seu sofrimento, uma senhora que perdeu o marido de Covid. Então, eu acho que essa coisa falta muito. Quer dizer, a gente ouve muito falar das competências socioemocionais, mas na hora de praticar isso para valer, está pouco. E essa era uma grande ocasião de discutir mesmo como cada pessoa viveu, o que sofreu. Suponho que a maior parte das coisas tem sido sofrimento, mas talvez também o que aprendeu de bom, o que teve de bom, convívio com família, sei lá o quê, né?
É isso que eu queria completar. Só acho que esse é um assunto alto, mas aí é mais na educação básica. Se bem que acho que também no ensino superior o retorno deveria ter sido tratado assim, mas, enfim. Falando, então, na educação básica, eu vou fazer uma pergunta para o Rocieli. O que o ensino superior, que veio, inclusive, aqui de quem está nos assistindo, com participação do Rodrigo Capelato, o que o ensino superior pode colaborar na implementação do ensino médio e na formação de professores para a educação básica? Bom, obrigado pela pergunta. Eu acho que, primeiro, em relação à formação de professores, isso é urgente. Nós precisamos colocar a urgência que o tema requer, não só pela reforma do ensino médio, não só pelo ensino médio. Um grande potencial de, por que não, trazer os nossos estudantes da educação básica para dentro dos espaços universitários para que eles possam fazer comentário. Quando a gente estava discutindo a reforma do ensino médio, as pessoas diziam, mas cadê os laboratórios, cadê não sei o quê? Gente, só de infraestrutura que nós temos para atividades de contraturno e, ao mesmo tempo, o encantamento para que esse jovem, até a pergunta anterior, né, do Paim, para o Paim foi de atratividade, né, para esses jovens permanecerem, por que não trazê-los antes para viverem algumas experiências dentro desses espaços, inclusive trazendo mais equilíbrio econômico, trazendo mais atratividade para os jovens sonharem? Ou seja, temos um espaço, temos inteligência, conhecimento e podemos fazer uma união entre a educação básica, por exemplo. É um exemplo bem pragmático, bem próprio, mas que está aí, gente. Eu duvido que as universidades que aqui de São Paulo não têm ociosidade, públicas e privadas, no período da tarde. Vai da USP, vai a privada, vai todas elas têm, de alguma maneira, teríamos como fazer uma parceria muito grande e, quem sabe, assim, fazer um encantamento. E uma outra questão que eu acho que nós precisamos também ter discussão aqui, que é a forma de seleção de ingresso dos nossos estudantes. Perdão, não estava diretamente, mas eu acho que vocês contribuem muito se a indução da seleção do ingresso de alunos for cada vez mais modernizada no Brasil. A gente fica preso incentivando o Enem ou o vestibular de uma forma única e temos poucas entradas de outros formatos. Por exemplo, por que não dar mais entrada para determinados cursos via Olimpíada de Matemática? Já temos algumas universidades, inclusive públicas, que já estão fazendo isso. A gente precisa induzir a forma de seleção dos nossos estudantes de outra forma, em outros modelos. O mundo está estudando para isso e aqui vocês também têm um papel indutor, né? Eu dou exemplo para concluir, Maria Alice. Teve um aluno que me marcou muito, da rede estadual. O menino fez uma cadeira de rodas, toda ativada, somente com o movimento dos olhos, assim, uma coisa impressionante. O menino de altíssimo talento, ele ganhou uma competição aqui de inovação que a gente fez da educação básica, e esse menino chegou para a gente e disse, olha, eu queria pedir ajuda de vocês porque eu sou burro, porque a frase dele foi essa, eu sou burro, eu não vou conseguir passar no vestibular, porque eu não vou bem nisso e naquilo. Aí ele falou algumas disciplinas, história, sei lá o que, ele disse que ele não conseguia ir bem nisso. Eu olhei para ele e disse, querido, quantas nesse auditório gigantesco que tem aqui, pessoas que conseguem fazer o que você fez? Só uma, só você que fez alguma coisa, talvez tenha algum outro moleque desses aqui. Ou seja, a gente não olha para esse talento, porque aí o vestibular foi pensado de uma maneira que a gente não percebe determinados talentos. Eu acho que essa é uma contribuição que vai funcionar na atratividade, vai funcionar no reconhecimento de talentos, em outras formas de saberes que são importantes, que esses jovens têm. Eu dei um exemplo aqui, mas poderia ser gigantesco. Enfim, eu acho que tem muitos aspectos que poderiam ser trabalhados de aproximação da educação básica e complementar algo que o Renato Giannini trouxe aqui, em relação à educação básica, o aspecto emocional. Eu gostaria muito de ver as universidades, olhando nos próximos 2 anos, especialmente 2 a 3 anos, um acolhimento muito diferenciado, porque a geração que está chegando nas universidades agora,
vai chegar muito mexida. E as universidades têm um papel, sim, de ajudar a dar equilíbrio, inclusive emocional também a esses jovens. Eu acho que precisa estar na discussão também no pipeline de vocês. Beleza. Obrigada. Eu tenho uma pergunta aqui do Dr. Kovac. Eu vou direcionar para o Renato Giannini, mas os outros também sintam-se à vontade, porque foi citado aqui pelo Henrique Paim. A proposta de criação do Sistema Nacional de Educação tem um grave problema de não considerar as representações dos segmentos, tanto da educação básica e principalmente da superior. Por outro lado, o SNE concorre com competências do CNE, do CONAS, do INEP, das séries e do próprio Sistema Nacional de Avaliação de Ensino Superior. Não seria mais eficiente que o MEC tivesse carreiras de Estado para cumprir seu mister de regular, avaliar e supervisionar cursos e IES? Bom, acho que são 2 ou 3 questões que acabam entrando, né? Primeiro, de fato, nós temos, talvez tenhamos no MEC algumas sobreposições de ações ou até de avaliações ou de políticas. Isso poderia eventualmente ser reduzido, poderia ser simplificado. No caso da avaliação, que é onde eu trabalhei mais, que 4 anos e meio na CAPES, só 6 meses no MEC, no caso da avaliação, eu lembro que, quando eu era diretor da CAPES, eu baixei uma norma que era para você colocar mais um item para ser avaliado, ao acrescer de um item que fosse o coleta CAPES, que a gente chamava na época, você tem que tirar outro. Você não pode ir agregando, porque aí as pessoas começam a dizer, bom, vamos saber quantos professores têm bolsa de produtividade em pesquisa, quantos fizeram isso, quantos fizeram aquilo. Chega uma hora que está tudo louco, e eu tinha um excelente, mas absolutamente excelente estatístico na CAPES, que, ao fim da avaliação trienal de 2007, fez um jogo, quer dizer, fez um cálculo, e apurou que dos 20 e tantos itens que constavam da ficha de avaliação, a nota, 95% das notas e 95% das áreas emanavam de 5 daqueles 20 itens. Então, esse é um trabalho que é interessante, porque então você passa a ter coisas que são duplicadas. Quer dizer, evidentemente, se você tiver, por exemplo, um mestrado nota 3, que está começando, então a participação dos alunos em apresentação de seminários sob forma de pôsteres é muito importante. Quando você está num programa 7, até mesmo a participação de bancas já vai ser redundante com outros indicadores que você vai ter. Então, acho que dá para simplificar essas coisas. Quanto a ter carreiras de Estado, eu entendo, por isso, que seja, enfim, que seja o que todos nós queremos. Aliás, na verdade, acho que nós queremos isso para todas as áreas, né? Quer dizer, tirando aquelas posições em que tanto faz você estar no MEC, quanto no Ministério da Saúde, quanto em outros ministérios, você precisa ter gente altamente qualificada. E pega, por exemplo, o FNDE, né? O Paim conhece tudo, mas pega o FNDE. Então, você tem que ter critérios muito bem colocados para a distribuição de tudo. Então, a questão que está sendo agora muito debatida de creches, você tem que ter critérios objetivos de para onde o governo federal vai dar creches. Esses critérios foram sendo construídos. Eu lembro que nos anos 70, 80, havia uma seca. O que fazia? Criava uma frente de trabalho, que era para pagar pessoas que estariam simplesmente cavando buracos para depois tapá-los, e mandava a cesta básica. A partir do momento que começamos a ter políticas de Estado fortes no combate à fome e à pobreza, passamos a ter cadastros também, que permitem saber quem deve receber tal valor, quem não deve. E esse foi um dos pontos importantes que, ao longo, desde o começo do século, foram sendo construídos no MEC e em outras instituições. Então, acredito, claro, que isso precisa, então, de funcionários qualificados, que acho que é o que a pessoa chamou de carreira de Estado, mas precisa de uma política de Estado que, efetivamente, saiba identificar as necessidades e as perspectivas, né? Um pouco aquilo que eu disse antes, onde podemos ser excelentes, onde devemos ser bons, ser capazes de acompanhar. Então, temos que ter esse tipo de definição. E acredito que, para o próximo governo, essa situação seja crucial.
e que devamos já discutir isso. Aliás, todos estão convidados, caso queiram, a participar da reunião da SBPC no final de julho. O Rocieli estará numa das mesas e estão todos convidados a participarem, porque nós vamos discutir muito esses projetos novos do Brasil, como já estamos discutindo toda quarta-feira, às 4 da tarde, pelo nosso canal. Desculpe fazer o comercialzinho. Obrigada. Obrigada, professor. Professor Henrique Paim, quer comentar sobre o SNE? Pergunta aqui. Eu nem falei assim. O Sistema Nacional de Educação, né, ele tem uma necessidade em função do que nós chamamos de complexidade da governança da educação no Brasil, né? E ela está muito relacionada aos sistemas, né? O sistema municipal, o sistema estadual e ao sistema federal. Então, na realidade, quando nós falamos de uma maior organicidade, a gente precisa criar essa instância de pactuação envolvendo aqueles que são coordenadores desses sistemas, né? E aí, obviamente, o Ministério da Educação, secretarias estaduais de educação, secretarias municipais de educação, têm que estar representadas nesse processo todo. Quando nós falamos na função do Ministério da Educação, que é apoiar a educação básica, né, através, seja do caráter supletivo, seja do caráter distributivo e normativo, nós estamos falando que também precisa o Ministério da Educação dar conta do relacionamento do sistema federal do qual ele é responsável na discussão com a educação básica. E aí, obviamente, né, além dessa instância de pactuação que vai ter, precisa ter outros comitês que serão formados, onde nós temos que trazer, obviamente, todas as representações do ensino superior para fazer essa discussão na formação de professores, não só na formação de professores, mas também nas políticas, porque nós temos um Ministério da Educação que é mantenedor e, ao mesmo tempo, também é responsável pela regulação, pela avaliação e pela supervisão. Então, é óbvio, né? E também pelas políticas de financiamento no ensino superior. Então, e de incentivo, né? Bolsas, financiamento para o setor privado e também para o setor público. Então, isso tudo, obviamente, dá um papel importante para que o MEC coordene esse processo e faça essa grande discussão para que a gente possa rever currículo e aproximar cada vez mais a educação básica da educação superior. É nesse sentido que eu quis fazer minha colocação. Obrigada. Eu vou dar 1 minuto para cada um fazer suas considerações finais, que nós já passamos aqui um pouquinho do tempo. Eu vou começar, então, com o professor Renato. Bom, eu acho que nós fomos muito complementares. Eu deixei de tratar de vários assuntos que o Rocieli e o Paim trataram. Então, eu acho que foi uma boa discussão. Gostei das perguntas, muito boas perguntas, as afirmações. Também tinha pesquisado um pouco o site do Semesp, baixei alguns relatórios que vocês têm sobre aulas remotas, tudo. O que me preocupa, essencialmente, com o risco de me repetir, nós temos que deixar muito claro o papel da educação para o futuro do Brasil. E aqui me parece que nós temos que fazer uma divisão de 2 aspectos fundamentais. Por um lado, a pesquisa científica e tecnológica, que não será da mesma qualidade em todas as instituições, que no Brasil passa pela pós-graduação e que é bem monitorada pela CAPES. Outro ponto é a formação de bons profissionais ou de pessoas que sejam capazes, com o curso de graduação que tiveram, de se desenvolver na vida profissional, inclusive pessoal, cidadã, tudo mais. Eu penso que esses 2 focos talvez correspondam, grosseiramente falando, aos diferentes modelos de ensino superior, de instituições de ensino superior, e que foi falado. Eu acho que é uma discussão que vale a pena ser aprofundada. Muito obrigado. E prazer em ver o Paim, o Rocieli, e em conhecer os outros que eu não conheço. Muito obrigada, professor. Henrique Paim? Eu queria, mais uma vez, agradecer e cumprimentar o Semesp, né, pelo trabalho que foi feito, trazer esse debate de educação e democracia. Gostaria também de dizer da satisfação de estar aqui com 2 pessoas que eu admiro muito, né, o Rocieli
e o Renato Giannini, e dizer que, de fato, nós temos grandes desafios pela frente, nós precisamos sempre estar atentos ao que nós temos de mais preocupante no Brasil, que é a questão da desigualdade, né? Qualquer política educacional, seja ela da educação básica, seja do ensino superior, ela tem que ser pensada, formulada, sempre levando em consideração essas desigualdades que nós temos. Então, eu acho que é fundamental esse debate e agradeço mais uma vez a todos aí que nos ouviram também. Muito obrigada, professor. E professor Rosselli? Bom, quero agradecer, deixar mais uma vez aqui um abraço ao Rodrigo Capelato, à Lúcia Teixeira, a todos os que participaram desse debate, inclusive você aí, Alice, para a construção desse documento. Acho que temos que ter um norte para o nosso país, o norte passa pela educação. Eu sou daqueles sonhadores que gostaria de ver a educação tendo a mesma prioridade, e o plano econômico sempre tem em todos os governos. Todo mundo vai lá e discute e coloca o plano econômico num altíssimo nível. E óbvio que tem que fazer isso. Mas a educação deveria estar equiparado no mesmo nível. Desde a década de 90, buscamos a estabilidade econômica no nosso país, e isso deu certo porque todos, de alguma forma, colocaram prioridade para isso. E a educação precisa estar junto, inclusive, pelo desenvolvimento. E eu queria deixar um beijo aqui para a Maria Ângela, minha querida amiga, e dizer que você fez um comentário ali no chat, falando, eu quando disse da revisão do currículo, é porque lá no início da minha fala eu tinha falado que para fazer impacto, né, na formação dos professores, a gente precisa atrair os melhores, inclusive dando bolsa para que os melhores professores venham a ser professores. O Brasil precisa trazer o principal quartil de pessoas que fazem Enem ou qualquer tipo de processo para serem professores. Se a gente quer melhorar a educação básica, nós precisamos achar e financiar, seja o custo que for, aqueles que vão ser os professores da educação básica. E termino dizendo da minha gratidão de poder participar desse debate aqui com vocês e fico à disposição. Parabéns pelo documento. Estarei trazendo isso, inclusive, aonde eu estiver, nos ambientes que eu estiver, como um ponto de debate importante. Muito obrigado ao semestre. Muito obrigado aos 3 ex-ministros, e trouxeram, acho que, muita qualidade para essa discussão. E aqui encerramos o debate, e o Rodrigo Capelato quer se despedir? Sim, Maria Alice, obrigado. Obrigada. Primeiro, te agradecer muito aí pela condução do debate, agradecer muito as participações do professor Henrique Paim, do professor Renato Giannini, do Rosselli, Silva. Foi assim, acho que não podíamos começar de melhor forma essa série de debates, né? Eu acho que foi o Mário Neto que colocou aqui no chat isso, inclusive, né? Um dos participantes aí do documento. Fiquei muito contente aí com um debate de altíssimo nível. Acho que a gente poderia perder horas aqui discutindo, né? Lógico, são discussões muito profundas, né? E muito interessantes, mas vamos continuar com esse debate. Acho que a gente precisa aprofundar, precisa olhar cada um daqueles itens do documento e outros, né? E também fazer um agradecimento, mais uma vez, especial a todos que colaboraram com o documento, né? Como eu falei no início, eu citei alguns nomes aqui do professor Simon Schwartzman, da Cristina Albuquerque, do Paulo Nascimento, do José Antônio Mendes, o Sérgio Fiuso, o João Otávio Bastos Junqueira, o Paulo Sérgio Nogas, o Mário Neto, a Cristina Elsner, da Embaixada, a Maria Alice Carraturi, né, que colaborou, junto com a Guiomar Namo de Melos, a Cleonice Reim, o João Paulo Echeverria, o José Roberto Kovac, e um agradecimento especial ao Fábio Reis, que é diretor de inovação do SEMESP, que liderou e coordenou todo esse projeto, que nasceu o documento, que foi muito bom e nasce e é lançado num debate de altíssimo nível como esse, né? E também ao Carlos Bateste, que foi o responsável por conseguir consolidar todo esse documento, né? Fez a mágica de pegar todas as colaborações, todas as contribuições e trazer isso para um único documento. Então, muito obrigado a todos. Eu acho que começamos de forma excelente esse debate. A ideia é estendermos esse debate em outros encontros com especialistas em políticas públicas, né? Com membros da Comissão de Educação do Senado, da Câmara dos Deputados e do Conselho Nacional de Educação,
com o atual Ministério da Educação, entre outros, né? Mas a ideia é que a gente possa estressar o máximo possível esse debate para que a gente traga contribuições para o próximo mandato, né? Para o próximo Ministério da Educação e da própria legislação da Câmara dos Deputados e do Senado também, tão importantes para a formulação das políticas públicas. Então, mais uma vez, eu agradeço a participação de todos, desejo um excelente início de semana e estamos aí em contato. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, gente. Paim, Renato, um grande abraço, amigos. Obrigado. Abração. Valeu, gente. Obrigado, viu? Um abraço a todos aí. Abraço a todos e todas. Obrigado.